bom. Então, Caio, Olha o Weber aqui. alô. Deixa eu só encerrar aqui com o Caio. Então, Caio, a ideia é essa, é pegar quem já tem alguma experiência, né? Mas quem sente que tem um potencial para ir além da sua proficiência atual, né? E ganhar uma escala nova no trabalho. A ideia é ampliar mesmo, é crescer dentro da atividade. Né? Legal. Ajuda bastante. Você Obrigado. deu uma olhada nos conteúdos? Já viu o que vai ser tratado? Vou dar uma olhada agora. Dá uma olhada, porque essa leitura pode até te orientar para perguntar alguma coisa que não tenha ficado muito claro lá. Tudo bem, então. Obrigado. Roberto, se você quiser, eu posso compartilhar a grade aqui. É bom. Deixa acessível. Tá, eu tô abrindo aqui, já vou partilhar aqui. Tá ótimo. João Gabriel, você trabalha há quanto tempo aí? Eu fiz esse curso de formação básica com o Afonso, a gente concluiu, recebemos o certificado com menção honrosa e tudo mais, e ao longo do processo eu fui assim, vivenciando e me interessando por determinadas áreas, sem excluir as outras, assim, mas tendo mais admiração pelas outras do que me vendo naquele lugar. Sem dúvida, a cinematografia, enfim, a fotografia, porque é uma coisa que eu sou apaixonado há muito tempo, e a direção foram duas coisas que me chamaram a atenção. Aí aconteceu esse convite aí que o Pedro me fez, que acompanhar. Eu falei, claro, pô, tenho muito a ganhar ao escutar as pessoas que sabem muito mais do que eu, que viveram muito mais do que eu e podem realmente me dar uma luz aí para o próximo passo a seguir. Porque então, a proposta da ABC Cursos é justamente essa, pegar aqui os burro velho, a velha guarda, gente que já tem bastante experiência, né? E também que tem esse viés mais didático de transmitir conhecimento, né? E botar aí a serviço de quem está chegando. Essa é a ideia, né? Que é a ideia da própria ABC. Né? A nossa associação, Associação Brasileira de Cinematografia, está lá no estatuto dela. O objetivo é esse, é desenvolver a cinematografia, né? E isso se faz com troca de informação, isso se faz, né? Debatendo, conversando e tal. Né? É isso. E está funcionando. Grato de estar aqui. Está funcionando. Posso botar, Carlos? Pode botar. Olha, vamos ver os conteúdos aí, ó. Espera aí. Aqui. Marcelo e Amada, ó, tanta gente conhecida. Tá aí a grade, ó. Isso. Tá vendo? Deixa eu aumentar um pouquinho. Ó. Começamos, antes de qualquer coisa, com o outro lado do balcão, né? As características da nossa visão. Né? Esse é o fundamento de tudo. Né? Nós trabalhamos, antes de trabalhar para a mente das pessoas, a gente trabalha para os olhos. Né? Então, conhecer esse mecanismo todo da visão, né? Percepção visual, cognição visual, sinergia dos sentidos. Quer dizer, a gente falando da visão, a gente não está falando exclusivamente da visão, a gente está falando da percepção sensorial como um todo, né? Porque é tudo muito intercruzado. Depois de explorar a visão humana com esse foco, né? Visando a cinematografia, a gente vai analisar o que determina a qualidade na imagem cinematográfica. Né? São menos de 10 características que a gente selecionou
existe também uma passagem de uma para outra com uma superposição boa, né? Elas estão todas ligadas e tal, mas a gente vai analisar cada um dos fatores, né? Resolução espacial, espaço de cor, tá? Cadência, todas as características que definem a imagem cinematográfica, a gente vai analisar e ver aonde você pode conseguir mais qualidade em cada um desses fatores, né? A ideia do controle de qualidade como uma coisa permanente, né? Isso é uma ideia que quem faz cinema há mais tempo percebe muito claramente, né? O resultado final é o produto de todas as fases. Então, se você tem uma fase do processo onde você descuidou da qualidade, dali para frente a coisa vai desandar, você não vai conseguir recuperar. Então, a ideia do controle de qualidade é um controle de qualidade em cada fase. Você não vai passar para a fase seguinte sem ter certeza que ali, naquela fase que você está encerrando, você deu o máximo possível para ter a melhor qualidade, né? Então, esse conceito de controle de qualidade é uma coisa também que a gente vai investir um tempo para falar sobre ele, tá? Aí vamos começar a detalhar esses fatores que determinam qualidade, né? Começando pela resolução espacial, né? O que é a acuidade visual, como é que a gente vê, né? Qual é a maior e a menor condição que você tem para definir a qualidade da imagem, né? E como é que você pode explorar a acuidade visual do seu espectador, né? Para falar sobre isso, a gente tem que entrar um pouquinho, né? Pular para o outro lado do balcão, falar um pouco do órgão, né? Não só do olho, mas o córtex visual primário também é onde a informação vinda da retina é processada. A gente tem que entender um pouco isso, né? Depois nós vamos detalhar mais a questão da resolução espacial, falando em função de transferência de modulação, que é o fundamento, né, da qualidade da definição da imagem, né, que relaciona contraste com frequência espacial. Frequência espacial é o número de linhas que você pode botar num espaço físico, né? Pode ser linhas por milímetro, que é um critério mais antigo. Agora você pode ter linhas de TV, né, na horizontal. Existem vários parâmetros de frequência espacial, mas todos eles estão associados com o contraste, tá? Então, a gente vai estudar em profundidade essa relação entre o contraste e a frequência espacial, porque é uma curva, né? Existe uma combinação ótima de contraste com frequência espacial para a nossa visão, tá? Nós não somos nem de todos os animais o que tem maior acuidade visual, né? Qualquer águia, qualquer urubu tem muito mais acuidade visual do que nós humanos, mas a gente tem um conjunto, né, da nossa visão, a visão a cores que a gente tem, somada com a acuidade visual, com os movimentos sacádicos dos olhos e tal, fazem a visão humana especial, porque ela está por trás de uma coisa que só nós temos, que é a consciência, né? Então, é muito interessante você ver o fundamento disso aí, né? Por que nós temos essa visão tão desenvolvida, né? Como é que isso funciona e como é que isso dialoga com a nossa mente consciente. Depois eu vou dar um desviozinho um pouco para a parte mais técnica, né? Falando das objetivas, né? As objetivas, o olho da câmera, vamos dizer assim, né? Então, quais são as características principais, né?
As objetivas também são medidas por essa mesma função de transferência de modulação que a gente avalia o nosso olhar. Ela também é o parâmetro para julgar a resolução espacial das objetivas, né? Só que as objetivas estão associadas a um sensor, da mesma forma que o nosso cristalino do olho está associado à nossa retina, né? O cristalino é a objetiva, a retina é o sensor, né? Então, nas câmeras a gente vai tratar também da relação entre a qualidade da objetiva, da ótica e do sensor, né? Porque é uma combinação, né? E é uma coisa muito dinâmica, né? Até um certo tempo atrás, alguns 10 anos atrás, as objetivas excediam em muito, em qualidade, os sensores. Os sensores não estavam à altura da ótica, né? E isso está mudando, né? É uma relação muito dinâmica. Existe uma nova geração aí de sensores, né? O próprio tipo de sensor mudou nos últimos tempos. Eu, quando comecei a trabalhar com imagem eletrônica, o santo graal dos sensores eram os CCDs, né? Charged Coupled Device. E os CMOS eram usados só em câmera de segurança, em coisas assim, onde a qualidade não importava. E hoje mudou. Hoje você tem aí quase todas as câmeras, a arquitetura do sensor são CMOS, né? Então, é um tema muito interessante, porque é o conhecimento que você precisa para acompanhar a corrida tecnológica na nossa área, né? Como as objetivas estão evoluindo, e as objetivas vêm evoluindo, já tiveram um pico maior de desenvolvimento, mas seguem se desenvolvendo, e os sensores, né, que finalmente chegaram ao mesmo nível de qualidade das objetivas, mas ainda é uma arte você compor o seu sensor, o sensor da sua câmera, com a ótica, é uma das decisões mais importantes de um diretor de fotografia, né? Que ótica e que sensor eu vou usar para contar essa determinada história, né? Isso é uma escolha fundamental, aquela escolha que você lê o roteiro e tal, e começa a conversar com o diretor, com a arte e tal. De repente você consolida na sua mente, né, qual é o melhor formato técnico, né? Que sensor, que formato de imagem, né? Que formato de gravação, que jogo de objetivas, né? Você vai montando esse quebra-cabeça para ter a ferramenta para fazer o filme, né? Então, vou falar dos sensores, né? Desde o fundamento do efeito fotoelétrico, né? Fótons se transformando em elétrons, desde esse fundamento até essa evolução técnica, né? O aumento da relação entre a informação e o ruído de fundo, né? Essa eficiência quântica dos sensores, né? O quanto de fóton é transformado em elétrons, né? Eficiência quântica é isso, é a capacidade do sensor, de cada pixel, de transformar os fótons, quanta de luz, em elétrons, quanta de energia elétrica. A monitoração da imagem, né? Que é uma questão muito especial e muito cara ao diretor de fotografia, porque a gente está sempre vendo uma imagem inferior àquela que vai ser projetada na tela ou vista em casa, né? A gente está sempre capturando num formato com mais qualidade, com mais informação do que aquilo que a gente está vendo no monitor. É raríssimo, são raras as oportunidades em que você tem no set um monitor da imagem RAW que você está capturando com toda a amostragem, né? Normalmente você tem no set um monitor que trabalha no padrão ITU 709, que é muito descartado, muito comprimido, é o padrão da televisão, né? Então, essa questão da monitoração também eu dou uma aprofundadazinha
né? Porque, lógico, você acaba desenvolvendo uma segunda natureza de ver uma imagem inferior e conseguir imaginar exatamente o que você está gravando, mas é um exercício de imaginação, não é monitoração. Você não está vendo, você está imaginando aquilo que você está capturando, né? Então, isso é uma questão que meio que é a dúvida, né? Às vezes você está ali em frente do monitor, sabendo que você está vendo muito menos informação do que a câmera está capturando, né? E tentando imaginar, puxa, será que aquilo ali na sombra, com aquela quantidade de detalhes, será que aquilo está lá ou não está, né? Então, eu vou discutir essa questão da monitoração em detalhe. Depois eu vou falar da latitude, né? Que é a quantidade de diferenças de luminância que você está capturando com o seu conjunto objetiva, sensor, formato de captação, né? Que hoje anda em torno de 14 diafragmas, 14 stops, a latitude da maioria das câmeras profissionais, tá? E hoje você tem uma novidade de uns tempos para cá, que é o High Dynamic Range, né? O HDR, que vem mudando muito a forma com que a gente captura informação visual nas câmeras, né? Você tem a possibilidade de estender esses 14 stops, né? Com esse recurso do HDR. Vou falar também do que a gente chama de resolução radiométrica, né? Que é a profundidade de bit, quantos bits você tem no byte para reproduzir a informação visual, né? Então, embora no final das contas a maioria das pessoas vá assistir o que você fez em 8 bits, tá? A maior parte da exibição é 8 bits, você hoje está capturando com 10, 12, 14 bits de profundidade, tá? Então, entender esse funil, entender aonde você vai perder essa informação, o que essa informação que você está, o que nessa informação que você está perdendo é fundamental, o que não é tão importante assim, tá? Então, você dá uma ideia de como é que a qualidade é preservada ao longo da cadeia até a imagem chegar na retina do espectador. Então, vou procurar dar esse panorama da cadeia toda de produção de imagem com as perdas de qualidade, né? E o que a gente pode fazer para minimizar essas perdas, né? Ou reduzi-las àquelas que não são tão terríveis assim, né? Perder informação que não é tão importante assim. Depois eu vou falar da quantificação de tudo, da luz no set primeiro, né? As medidas de iluminância e de luminância, e depois também quantificação dessa luz na captura, tá? Depois, o conceito fundamental da curva de resposta à luz da câmera, né, que a gente chama de gama, né? Quanto de sinal elétrico é produzido a cada aumento de luz, a quantidade de fótons, né? Então, essa curva de resposta... Oi? Ela não é uma coisa estática, essa curva, ela é regulável, tá? Você tem uma espécie de um padrão, né? Normalmente a captura nas câmeras é feita com uma gama abaixo de 1. 1 seria uma resposta linear, você aumenta X a luz e tem um aumento X igual no sinal elétrico, né? Corresponderia graficamente a uma linha inclinada em 45 graus. Se aumenta no eixo de baixo de X uma quantidade A de luz e você tem um aumento igual na resposta, tá? Mas isso não é o que a gente normalmente usa. Normalmente a gente trabalha com uma curva de gama um pouco mais suave, né? O gama normalmente fica em 0,75, né? Quem gosta de mais contraste, 0,80, né?
Então, essa discussão da regulagem da curva de gama é um fundamento da captura de imagem, né? É uma escolha, até porque é uma escolha que dificilmente você vai conseguir mudar na finalização, né? Aquela história, depois na finalização eu ajeito. Não, se você chegar na finalização com uma imagem, como a gente chama na gíria, enterrada, né? Com uma curva de gama perto de 1 ou mais do que 1, você não vai ter muita coisa do que fazer na finalização, não. A informação foi perdida na captura, tá? Então, saber como é que você deve lidar com essa curva de resposta, né? Essa curva de gama, é uma informação muito importante, né? Uma escolha, dessas escolhas fundamentais, né? Antes de você começar a capturar a imagem. Isso está relacionado diretamente com o que a gente falou, a latitude, o range dinâmico, né? Quantos diafragmas você tem entre o mais escuro e o mais claro na sua cena, né? Vou falar um pouco também do conceito de índice de exposição, né? Que é um padrão, hoje, felizmente, você tem unificado, né? Você tem o ISO, International Standard Organization, que é uma organização, como diz o nome, internacional, né? Antigamente você tinha a Associação Americana, a ASA, American Standard Association, e tinha uma associação alemã, DIN, né? Deutsche Indisnormen. E era uma confusão, você estava sempre em 2 parâmetros, né? Conversíveis, mas de 2 parâmetros. Então, eu vou falar um pouco de índice de exposição, como é que isso é determinado, né? Qual é a relação da escolha do índice de exposição também com a relação de sinal-ruído, né? Para você poder controlar, porque às vezes você precisa, né? Trabalhar com uma sensibilidade aumentada, né? Com ganho, como a gente chama, mas você tem consciência que quando você faz isso, a sua relação sinal-ruído, entre a informação que você quer capturar e o ruído de fundo, ela cai, né? Então, é um jogo, você precisa conseguir avaliar a cada momento o que você está perdendo, né? Aumentando a sensibilidade, aumentando o índice de exposição, o que você está perdendo em qualidade, porque o seu sinal-ruído vai cair, tá? Então, em relação a todos esses fatores que a gente está vendo aqui, sempre a preocupação é sempre essa. Você sabe que nunca você vai poder ter tudo. Cada vez que você toma uma decisão, cada vez que você faz uma escolha, você está avançando numa direção, mas fechando a porta para outra possibilidade, tá? Então, não existe um jogo de ganho-ganho. Você não ganha sempre. Cada escolha que você faz, né? Quando você está planejando a gravação e no set fazendo a gravação, ela envolve um ganho, né? Abre uma porta para você quando você toma aquela decisão, mas você está fechando, você está perdendo alguma coisa, tá? Então, é muito parecido com o que a gente falou aqui do controle de qualidade, né? Você, a cada momento, está tomando decisões que vão influenciar a imagem dali para frente, né? O processo de construção da imagem, em cada momento que você toma uma decisão, dali para frente você vai incorporar as consequências todas, os resultados todos daquela, tá? Então, essa ideia que o controle de qualidade tem que ser permanente, tá? Em cada um dos momentos, é um conceito interessante, tá? Vou fazer considerações sobre diafragma, né, que envolve profundidade de campo, envolve a questão da dispersão da luz, né, nos diafragmas muito fechados, né, até quando você pode fechar o diafragma quando você quer obter profundidade de campo, sem que a difração da luz, ao passar pela abertura pequena do diafragma, diminua a qualidade da sua imagem, né? A questão da obturação, que é um dos fatores que determina a exposição, né? O tempo de exposição que você tem, que é dado pelo obturador,
né? E aí vou falar um pouco também sobre a questão dos flares, das luzes espúrias, não desejadas, né? Que influenciam também a qualidade da imagem e que, às vezes, são até desejáveis. Às vezes, você consegue transformar um defeito num efeito, né? E ele cabe muito bem naquele momento da narrativa, né? Então, não é uma coisa sensória, não pode ter luz na lente, não. Não, não é. É entender como é que funcionam essas luzes espúrias, indesejadas, normalmente indesejadas, mas que elas podem ser incorporadas na linguagem audiovisual, né? Não tem nenhum problema. Depois vou tratar de temperatura de cor, né? Que é uma das características mais importantes da luz, né? É a composição espectral, né? O quanto ela tem, vou falar só dos extremos do espectro, o quanto ela tem de vermelho, o quanto ela tem de azul, né? Como é que varia isso, né? A gente fala luz quente, né? E luz fria. Então, essa ideia da regulagem da temperatura de cor, ela tem uma influência muito grande, subjetiva na imagem, né? Você sabe que uma pessoa fotografada com uma temperatura de cor baixa, mais quente, como a gente diz, né? Ela tem um outro envolvimento do espectador do que a mesma pessoa naquela mesma situação com uma temperatura de cor alta, uma imagem fria, azulada, né? Então, esse tipo de escolha da temperatura de cor, ela também é muito importante para o clima final da imagem, né? Vou falar da sensibilidade cromática da nossa visão, né? Como é que a gente enxerga as cores. Eu vou mostrar o gráfico clássico do espaço de cor da visão humana, que é o gráfico CIE. Vou explicar o gráfico CIE, vou mostrar os espaços dos formatos de captação de imagem, espaço cromático da visão humana, né? O que a gente consegue capturar com a câmera e o que fica fora dessa captura, né? Vou explicar a diferença, né, entre o sistema aditivo, que é a luz, né? Você soma todo o espectro, você tem a luz branca, né? E o subtrativo, né? Que é pigmento, que reflete, né? Que você vê a cor que é refletida e não vê nenhuma das outras cores porque são absorvidas, né? O fotógrafo, o cinematógrafo, ele trabalha o tempo inteiro com essas duas coisas: a luz, que é aditiva, né? E os objetos, a realidade onde a luz incide, que é subtrativa, né? Então, a gente tem que atuar nas duas áreas. Você tem que pensar na composição da luz que você está usando na cena, né? E como é que ela está sendo subtraída, né? Não só pelas coisas que ela está iluminando, né? Mas às vezes você usa filtros, né? Usa filtros na fonte de luz, pode usar filtros na objetiva da câmera, né? Então é um jogo complexo entre a adição e a subtração da luz, né? Vou falar desses espaços de cor mais utilizados na captura cinematográfica, né? Eu falei aí que, infelizmente, a gente acaba sempre vendo no set, nesse espaço do ITU 709, que vocês vão ver que é um espaço bem limitado, né? Mas a gente está capturando hoje, em 6K, mesmo em 4K, um espaço de cor chamado 2020, ITU 2020, que é bem maior do que esse 709, né? Então, a gente vai ver, vai considerar o que está sendo capturado, o que a gente está vendo, como é que a gente pode monitorar isso melhor, né? Para ter uma ideia da imagem final, né, durante o processo. Vou falar de resolução temporal, né, quadros por segundo, como é que funciona. Isso é uma área em que a cinematografia se atrasou muito, né, porque na época que era película, existia todo tipo de limitação, desde a limitação econômica, né, de você
até limitações técnicas, mecânicas, né? Você poderia, né? E chegaram até a fazer sistemas de projeção a 60 quadros por segundo para melhorar a qualidade da imagem, né? Mas você imagina fazer um longa-metragem de 2 horas projetado a 60 quadros, tá? Então, foi uma ideia que nunca funcionou direito. Os sistemas todos de projeção com uma cadência mais alta foram abandonados todos eles. Hoje, com o digital, não tem mais essa limitação. A gente já poderia ter passado de 30 ou de 24, né? São as duas cadências mais usadas, para 48 ou até para 60, né? Qual é a vantagem disso? Você diminui o tempo da tela preta, tempo de apagamento, tá? Então, isso é uma coisa que está atrasado. Isso não prestaram atenção nisso, né? Na cadência. Acharam, não, tudo bem, fica um tempinho ele olhando a tela preta, ele não percebe que está olhando a tela preta, mas é que está o córtex visual, o seu cérebro, percebe que não tem informação nenhuma naquele momento chegando no córtex visual, né? É impressionante, quando fizeram esse sistema de exibição a 60 quadros, os primeiros filmes com história, em que a história era mais pesada, em que tinham assassinatos, agressões e tal, a reação do público a essa projeção era visceral, as pessoas passavam mal, tá? Tinham enjoo de estômago e tal. Por quê? Porque a gente não está acostumado a ter no córtex visual informação num período de tempo muito alto. Porque quando você está a 24 a 30 quadros, você tem um tempo muito grande em que o córtex não está recebendo informação nenhuma, está vendo uma tela preta, né? Então, o aumento da resolução temporal dos quadros por segundo tem uma importância muito grande que, por incrível que pareça, ficou um tempão. Agora que estão começando a produzir filmes a 48 para serem exibidos a 48 quadros e a 60 quadros. Vou falar também dos codecs, né, que são os formatos de codificação e decodificação utilizados na imagem cinematográfica. E, finalmente, vou dar um ensaio, embora seja um curso virtual, né, a gente não vai fazer nenhuma gravação, todos nós juntos, né? Eu vou sugerir que vocês façam alguns exercícios, né, em cima de cada um desses temas, mas vai ser um exercício pessoal de cada um, né? Depois eu vou dar uma olhada nisso aí para poder orientar vocês, mas a gente não vai fazer nenhuma gravação em equipe, né? Mas eu vou detalhar esses procedimentos de gravação, né? Não é uma coisa rígida, né? Cada um tem a sua metodologia pessoal, né? Cada equipe, mas tem algumas coisas que são fundamentais, que estão em todas as equipes, né? Então, eu vou tratar mais da norma geral, né? E vou apontar algumas variantes possíveis, né? As funções, a hierarquia, né? Dentro das equipes. E aí, no último módulo, a gente vai ter uma revisão desses conteúdos todos. Eu vou abrir para perguntas. Não que em cada uma dessas sessões a gente não tenha, né, a minha forma de trabalhar abre espaço o tempo inteiro para perguntas. Eu acho que é difícil você ficar com aquela dúvida na cabeça e continuar prestando atenção no que está sendo explicado. Então, é melhor, quando tem uma dúvida, certo? Você dirimir, tirar aquela dúvida ali na hora para poder seguir com atenção total, né? Então, é isso. Pedro, pode tirar aí essa tela dos conteúdos, que aí eu consigo ver vocês todos aí. Pronto. Julinho Calaço Júnior. Ligue seu microfone, meu querido, para eu ouvir essa sua... Me ouvindo? Agora estou. Que boa. É um prazer absurdo e incrível ouvir você, cara. Sabe? Recíproco é verdadeiro. Aos nossos primeiros encontros, entendeu?
ali naquela consolação com Ipiranga, ali naquele pedacinho do mundo, né? E a sua capacidade incrível, né, de dissertar sobre esses componentes todos, essa história toda que está por trás das imagens, né? E assim, nos encantar com a poética incrível de que você é capaz, entendeu? Isso, né? Eu fiz questão de estar aqui hoje só para poder te cumprimentar, cara. Que ótimo, foi um prazer enorme ver que você estava aqui. Não, mas os amigos e os conhecidos mais próximos dizem que isso é genético, né? Porque eu sou filho de professor, professora, os tios dos dois lados de pai são professores. Então, eu acho que isso aí está realmente no DNA. Não, você contava histórias incríveis daquele seu tio que era professor de física. Raymond Hébert. Que quando chovia, tirava a camisa e ficava com o peito do lado de fora da janela. Professor do Colégio Andrews. Muita gente do cinema foi aluno dele. Uns eu me lembro bem. O Eduardo Escorel foi aluno dele. É mesmo? Lembra muito dele. Quem foi aluno dele não se esquecia dele, porque era isso. Ele, antes das provas de física, ele avisava as moças da turma para levarem um bolo no dia do exame oral. Aí, quando ninguém levava o bolo, ele pegava um pedaço de giz, um canivete, apontava o giz, fazia um giz com a ponta bem fininha e escrevia as respostas das questões da prova. Dizia, só não pode levantar. Ele era muito gozado, o Raymond Hébert. Aprendi muito com ele. Ele, inclusive, ele era um cozinheiro extraordinário. Aprendi muito que eu sei de cozinha. Foi aprendido vendo ele cozinhar. Mas que bom. Agora, quem não souber de que a gente está falando, desse início da nossa amizade, né, que é permanente, né? A gente fez o Banho da Luz Vermelha junto, né? Só exatamente. Isso. É aí que a gente... A primeira experiência profissional, né? A gente começou o Banho da Luz Vermelha. É isso, uma pena que o Rogério não tenha seguido a viagem, né? Mas acontece. Uhum. Aliás, somos poucos, né, que estamos aqui ainda, né? Né? É o funil, tudo há um funil, né? Tudo há um funil. Tem uma boca grande e uma saída menor. Né? O que está acontecendo é que a parede do funil está ficando, a inclinação das paredes está ficando menor, né? Então, isso é bom, tem mais gente vivendo mais, né? Nós somos um caso, né? Mas tem que ficam pelo caminho, infelizmente, né? Ninguém controla aí o acaso. Gente, eu estou aqui, alguma dúvida específica? Às vezes tem umas coisas que, né, são específicas, um ponto que a pessoa tem mais interesse também. Caio, está tudo bem aí contigo? Alguma dúvida? João Gabriel? Para mim está tudo bem. Tá tudo bem? João Gabriel, tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Aprendi muito, mas te confesso que tem coisas ali que eu não entendi, mas isso me deixa mais curioso a passar a entender. Isso é o resumo do resumo, né? São os conteúdos que vão ser desenvolvidos. A gente tem 2 horas em cada sessão para destrinchar isso tudo aí, né? Olha, eu nunca deixo ninguém na dúvida. Eu morro tentando. Esse meu desconhecimento me gera curiosidade. Eu acho que isso é uma coisa boa. Entendeu? Eu estou com meu caderninho aqui, fui anotando o que eu entendi, o que eu não entendi, porque tem muita também um ar meio filosófico em algumas coisas que eu adoro essa abordagem assim, que faz a coisa ficar mais interessante. Então, olha, eu acredito muito no conhecimento dos fundamentos. Eu acho que essa é a minha primeira impressão. Então, eu insisto muito nos fundamentos, João Gabriel. Eu insisto nos fundamentos das coisas. Certo? Se a pessoa tem os fundamentos, certo? Se ela, por exemplo, como é que funciona a câmera? Eu começo pela explicação de uma criança de 4 anos. É um dispositivo que transforma
luz em eletricidade. Essa é a definição mais simples de uma câmera eletrônico digital é essa. É um dispositivo que transforma luz, fótons, em eletricidade, em corrente elétrica, elétrons. Né? E aí, se você percebe esse conceito, é um dispositivo que transforma fótons em elétrons, luz em corrente elétrica, aí a gente pode ir avançar. Já. Mergulha isso, melhor, aí você mergulha na história mesmo. Senão... Mas eu sempre começo pelo fundamento, e enquanto o fundamento não foi entendido, eu não solto o osso. Eu não solto o osso. Espera aí, o que você não entendeu? Está certo. Muito obrigado aí pelo encontro aí. Nada, é um prazer. Tem tanta gente aqui embaixo. Eu não tenho a imagem de todo mundo aqui, mas eu estou vendo aqui RS, MP, FA, LS, LO. Gente, eu ouvi ou ouço todos. O Anderson, reconheci aqui, meu amigo Anderson Rodrigues, que fez o último curso aqui. Você está aí, Anderson? Opa, tô sim, que a luz aqui tá ruim. A luz tá ruim. Bom te ver. Foi bom aqui também vir. Tem alguém com a mão levantada aqui, ó. João Batista, você tem uma pergunta? Oi, tudo bom? Tem uma pergunta, assim. Diga. Primeiramente, um prazer grande poder lhe escutar. E eu tenho uma dúvida. Diga. Como aluno da ABC, eu tenho uma dúvida. Tentei me comunicar com o senhor através do seu Instagram. Sim. Antes deste encontro. Não foi possível. Nem sempre eu atendo a todos esses aplicativos. Tem muito aplicativo, então às vezes eu fico... Tá certo. Tá. Não foi só uma dúvida, mas tanto para o senhor quanto para o nosso querido Afonso Beato, é uma dúvida quanto a um curso que eu já faço. Eu acompanho um curso atualmente na ABC, com a professora Tainá Menezes. Sim. E eu tô assim um pouco receoso de perder alguma aula, porque pode coincidir 2 sextas-feiras com o seu curso. Então, eu estou acompanhando o curso da professora Tainá, de edição, e tenho profundo interesse em acompanhar o seu curso, mas eu tenho a impressão que 2 sextas-feiras poderiam coincidir os 2 cursos. Queria saber a sua opinião. Então, João Batista, todas as aulas, todas as sessões desses cursos são gravadas. Certo? Então, se você está cursando 2 cursos, você pode assistir um ao vivo, certo? Porque você tem a certeza que o outro foi gravado e a qualquer momento você pode assistir a gravação. Não estou dizendo que seja igual, né? O dom da ubiquidade, da onipresença não existe. Você vai estar vendo uma coisa que já aconteceu, quer dizer, você não tem possibilidade de intervenção naquele momento. Mas eu me comprometo sempre às pessoas que assistem às aulas gravadas, que elas me mandem as suas dúvidas, certo? Para eu poder respondê-las, mesmo elas não tendo estado na hora para tirar aquela dúvida. Então, se você assistir alguma coisa gravada, uma sessão desse curso, e tiver dúvidas, você vai conseguir tirá-las a posteriori me mandando a pergunta. Tá? Tá certo, tá bom. Obrigado. Vai conseguir. Pelo que eu entendi, são 2 sextas-feiras. 2 sextas-feiras. Eu não tenho conhecimento. O Afonso pode esclarecer melhor, porque ele tem conhecimento da grade de todos os cursos que estão em andamento. Eu só tenho conhecimento dos cursos que eu dou. Sim. Então, essa questão das superposições, o Afonso ou alguém da organização, né, pode tirar. O próprio Pedro, que está presente aqui, está nos ouvindo, o Afonso está dizendo que não. É você mesmo, né, Afonso?
Olha só, o João, a pessoa que pode tirar essa dúvida, infelizmente, é a Adriana, que hoje ela está sem internet. Essas coisas que acontecem esses dias, ela que tem o cronograma dos cursos direitinho. Então, a gente pode tirar essa dúvida com você, eu passo para ela, amanhã ela te escreve direitinho, tá? Tá, beleza. Isso. Mas eu realmente não tenho... Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Sexta-feira, técnica da arte. O teu curso agora é de que horas a que horas? 6h30 até... Não, o curso do EBER é das 18 às 20, não é isso, EBER? Não, acho que era das 19 às 21. O horário que eu tinha escolhido era... Bom, e aí tem um conflito com o dela, porque o dela é que o João está em Londres. Sim, tem um fuso então, horário. Ele tem o mesmo problema de fuso que eu, fica tudo meio perdidaço. Não, mas, o João, a gente te escreve isso, mas isso beleza, também que o Eber disse, as nossas aulas são sempre gravadas e disponibilizadas por 48 horas e tal. Isso aí não é por isso. Mas depois entra em contato com a Adriana, ou eu falo para ela, eu acho que a internet dela não voltou, porque ela está aqui, eu estou vendo aqui no controle que ela está em branco. Vou te solicitar até aqui. Eu só queria saber se o professor não ia me puxar a orelha se eu perder uma aula. Sabe? Não, eu sou adepto da reguada, mas eu não... Tá bom. Tá bom, eu teria o prazer de lhe puxar a orelha e ir a Londres lhe visitar. Tomar um chá com você e lhe puxar a orelha. Era ao vivo. Tá bom, muito ao vivo agradecido. Não, é isso aí. Depois a gente fala nisso, mas pô, eu estou aqui porque eu sou fã de carteirinha do EBER desde o começo. E nós trocamos muita informação entre cores. E eu quase que não tenho tempo, senão eu ficava nas aulas dele o tempo todo, mas pelo menos no encontro estou aqui. A gente não tem tempo de se assistir, mas a gente gostaria muito de poder ver o curso de todo mundo. Né? Sempre bacana. Eu tenho uma outra dúvida, assim, um pouco mais direcionada ao seu curso, pelo que eu entendi. Sim. Queria saber a sua opinião. No meu caso, eu tenho bastante interesse assim, em aprender. Eu me dediquei à fotografia, mas assim, de forma bastante assim, amadora, nada profissional. Eu venho do mundo do alpinismo, eu sou fotógrafo de escalada, fotógrafo de alpinismo, mas eu sou mais técnico de trabalhos em altura do que fotógrafo. Eu sou mais aventureiro do que fotógrafo. E eu tenho um projeto assim pessoal de fazer audiovisual e, se possível, filmes baseado na história poética do alpinismo. E tenho interesse de saber se um cara assim leigo como eu, se não vai sofrer muito no seu curso. Olha, eu sempre parto do fundamento, certo? É o que eu já coloquei aqui. Eu acho que a pessoa entendendo os fundamentos, ela vai progredir até onde for possível ou até onde for o interesse dela, certo? Eu me regulo muito pelas perguntas da turma, porque as perguntas não só mostram o interesse das pessoas, como o grau de apreensão que elas estão tendo dos conteúdos. Pelas perguntas, eu posso sentir, né, como é que a coisa está sendo assimilada. Eu procuro sempre manter um nível médio da turma elevado, mas eu não costumo deixar perder quem está abaixo da média, nem deixar com quem está muito acima da média interfira muito no andamento do curso. Eu procuro fazer uma média, certo? Para que todos consigam ter um aproveitamento bacana do curso, né? Legal. Por isso, esse é um dos motivos que eu acredito muito nessa intervenção pontual a cada momento, certo? Porque é isso, se a pessoa fica com uma dúvida
né? Não esclarece no momento, todo o curso de informação a partir dali vai ficar comprometido. Tá? Então, mesmo às vezes eu perdendo um pouco o fio da meada, parando para explicar, olha, isso é isso, eu prefiro fazer isso do que comprometer o andamento geral do curso. Tá? Porque se você deixa e não esclarece, a coisa vai ficando aquele buraco ali, né? E aquilo vai se refletir, a existência daquela lacuna vai se refletir para frente. Tá? Então, eu acho que por aí a gente consegue regular o andamento do curso para não deixar ninguém para trás, certo? E também tem pessoas que às vezes até perguntam, mas por que você está fazendo o curso? Você está demonstrando que você já conhece tudo isso, né? Mas também é um problema, né? Às vezes a pessoa vai fazer um curso mais para exercitar seus dons de professor do que de aluno. Não tenho nada contra, até gosto. Chamo, inclusive, de colega, quando eu percebo que o cara já conhece aquilo e já está no nível de poder ensinar, eu falo, ô, colega, tal, isso funciona, eu não tenho problema, não. Obrigado. Weber, posso fazer uma interrupçãozinha rápida? À vontade, à vontade. Eu vim aqui, rapaz, para te deixar esse abraço, tá entendendo? Que ótimo. Você sabe que meu interesse está muito mais ligado à dramaturgia. Isso. Como nós não temos o dom da ubiquidade, né? Eu estou agora fazendo outras coisas. Diretor de cinema. É um diretor muito bom, mas ele gosta de dar palpite em fotografia também, como todo bom diretor. Ele gosta né? Quero saber. Então, meu amigo, eu vou me despedir porque eu tenho agora um outro compromisso, viu? À vontade, querido. Então, foi um prazer. Quero deixar um grande abraço para você, Ber. Igualmente, querido. Grande abraço. Fique bem aí, guardadinho, né? Vacina já. Grande abraço, Julinho. Grande. Falou. A velha guarda. Então, gente, continua à disposição aqui. Temos ainda bastante tempo à disposição. Tem todos esses aí que eu não estou vendo o rosto, que estão embaixo aí só com as iniciais, então não. O João Batista, eu respondi porque ele levantou a mãozinha e apareceu aqui. Então, quem quiser fazer pergunta, você olhando aí na barra superior da sua tela, você vai ver uma mãozinha espalmada. Se você tocar nessa mãozinha espalmada com o mouse e clicar nela, eu vou ver que você está querendo fazer uma pergunta. E lembrando também, Carlos, que para falar tem que ativar o microfone. Lógico, vocês estão todos... Agora, essa política de quem não está falando fechar o microfone é boa, porque o ruído ambiente vai somando, né? Quando todo mundo deixa o microfone aberto. Se tem alguém vendo televisão na sala e tal. Então, abrir o microfone só quando você fala é uma boa política, né? Mas tem que se lembrar. Às vezes a pessoa acha que falou, né? Mas levantem a mão virtual. Tem a mãozinha ali. O Marcelo Yamada apareceu. Seja bem-vindo, Marcelo. Estou vendo MY. Estou vendo aí. Opa, presente. Tudo bem, Marcelo? Alô, turma. Eu sou Yamada. Tudo bom? Entrei aqui porque, mais para matar a saudade, eu fui assistente, acho que da geração que foi assistente de você, do Afonso. Tive a grande oportunidade de conviver um pouco com Afonso e Edgar Moura e tal, essa coisa toda. Vi que o Cezinha Moraes está na área também. Está na área, sempre. Fala aí, Amada! E aí, tudo bem? Cezinha. Tu é um cara sumido, hein, Amada? Rapaz, eu me meti, eu estou aqui em São Paulo há todos esses anos. Pois é.
E hoje, assim, a saudade, a vontade de ver vocês e tal, fala, pô, dá uma revivida nessa turma tão, pô, que fez tanta parte da minha formação, né, que até hoje eu ainda vivo disso e tal, e tenho, pô, o maior orgulho. O Eber é uma falha no meu currículo, que eu nunca tive a oportunidade de fazer nada com você. Não tivemos juntos no set, né? Infelizmente. Mas, assim, eu me orgulho de falar que pude conviver com os Rolling Stones da fotografia, né? A velha guarda da cinematografia. Não é nem a velha guarda, né? São os pilares da fotografia, né? Não é pouca coisa. Eu envelheço uns 10 anos quando ouço pilares da cinematografia. Mas são colunas gregas, vai. E eu fico... Hoje em dia eu tenho feito muito programa de TV e tal, né? TV a cabo, essa coisa que é o que está acontecendo, é o que tem ido para fazer, por onde eu consegui me manter, mas fico, puxa, a cada dia mais surpreso com as novidades, com as permissividades que estão sendo impostas e obrigadas dentro dessa indústria, né? E eu fico pensando, pô, cara, que saudade de ver, sei lá, Afonso ou Zé Tadeu, ou qualquer pessoa me dando uma bronca, falando, cara, não é para fazer assim. Isso se faz assim. Fala, porra. E aí, vontade de fazer esses cursos com vocês, que é para... Pô, eu recentemente tive nasceu minha neta e é francesa, e eu resolvi aprender a falar francês. Oh, que ótimo. E aí eu entrei em 3 cursos de francês e, rapaz, eu me emocionei porque há muitos anos, há décadas, que eu não encarava nada que eu sentisse, puxa, eu estou aprendendo. Porque a maioria das coisas eu vejo, eu quero questionar ou coisa parecida. E no francês eu entendi, falei, ok, eu estou aprendendo uma coisa que eu não domino. E conviver com vocês me dá essa mesma sensação, né? Assim, de falar, pô, eu vou fazer o curso da Bel, um curso do Afonso, um curso de, enfim, do César, de qualquer dessa turma que foi minha entrada, né? E para ter de novo essa sensação de, puxa, estou aprendendo, né? Muito bacana falar com vocês, assim, fiquei muito contente. Yamada, é um prazer muito grande te ver. De vez em quando eu pergunto por você, pelo Jacques, pela turma, pelo Nonato, tem visto Yamada, sempre pergunto por você. Pô. Aí o pessoal sempre fala, tá lá em São Paulo. São Paulo. Eu falo assim, abração, Yamada. Saudade. Quem está falando? Afonso. 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 Mas, enfim, estamos aqui. Somos a resistência. Estamos sim. Que bom. Vamos agora fazer um contato mais próximo aí para a gente poder bater papo e lembrar coisas boas. Sem dúvida. Prazer enorme. A hora é essa. A hora é essa. Eu vou tentar participar desse curso para... Ótimo, Marcelo. Olha, vai ser... Né? Isso é bom. Eu sempre curto muito quando tenho alunos qualificados. Esse último curso que eu dei aqui na ABC Cursos, eu tive o Mauro Pinheiro Júnior como aluno. E eu fiquei, assim, numa responsabilidade e muito feliz se fosse alguém que vai me exigir mesmo, que o cara não está de brincadeira, né? Então, eu gosto muito quando tem um aluno qualificado, porque ele eleva o nível para todos. E eu entrego, inclusive, o primeiro dia eu falo, olha, tem esse cara aqui que é o maior profissional e tal. Porque ele vira professor também, mesmo que ele não queira,
pela qualificação dele, estando no mesmo espaço virtual, ele vai virar professor, mesmo que ele não queira, ele vai virar professor. A solidão profissional é uma coisa muito perigosa. Quando você é dono lá das suas verdades e você fica trabalhando com pessoas que nem sempre estão com o mesmo entendimento que você e tal, e aí você às vezes se pergunta, pô, será que eu estou errado? Será que essa minha certeza toda, eu tô velho, né? Já não entendi nada, agora a linguagem é TikTok, coisa parecida. E aí eu fico pensando, putz, que falta que me faz ter um de vocês assim por perto para falar, olha, interlocução. O quê? E aí eu uns tipos de resposta assim, tipo, ok, quando você tiver o seu filme, você faz isso. Nesse aqui, isso é a maior besteira que você está falando, ou então, pô, até que enfim você falou uma coisa que preste, né? Assim, são coisas que realmente estimulam a gente, né? Assim, pegar, enfim, a turma que sabe da coisa, então vou ver se eu consigo participar. Que ótimo. Vai ser um prazer. Eu procuro, nos meus cursos, ficar fora dos modismos, certo? Eu procuro, justamente, eu me foco muito no fundamento das coisas, certo? Porque com o conhecimento do fundamento, você consegue surfar nas modas, entender as modas, saber se você quer participar daquilo ou não, né? Mas eu acho que o importante é você ter o conhecimento do fundamento, da base, né? Para quando você se interessar por um movimento, por uma onda, né? Você conseguir contribuir nela, porque você tem conhecimento, você tem condições de acrescentar alguma coisa ali, certo? Mas eu nunca direciono meus cursos para nada que está em evidência. Eu sou meio avesso a modismos. Eu acho que, né, a cinematografia continua, as modas passam e a cinematografia continua, e quando ela foi boa, você vai ter o mesmo prazer. Outro dia, por exemplo, eu assisti mais uma vez ao Tabu, do Murnau, certo? E é uma coisa contemporânea, maravilhosa, uma obra-prima. Daqui a 50, 100 anos vai continuar sendo uma obra-prima, certo? Então, isso é que é importante. Você tendo o fundamento, né, e ele sendo real, ancorado na realidade, ele vai ser eterno. Já os modismos, às vezes, são coisas, passam 5, 10 anos e vira ridículo, né? Você olha uma coisa, né, feita 10 anos atrás e fala, como é que o cara tinha na cabeça para fazer isso? Tá? Então, eu não sou muito determinado, modulado pelos modismos, não. Eu procuro ficar, né? Até gosto, às vezes. Tem algumas coisas que me chamam a atenção, eu presto atenção, procuro aprender alguma coisa ali, mas nos meus cursos, eu procuro ser mais fundamental, tá? Sem ser fundamentalista, procuro ser fundamental. Genial. É isso. Muito gratificante, muito gratificante. Bom, espero te ver, então, aí nas telinhas. Ô, turma de baixo aí, o da bolinha com as iniciais, fale alguma coisa, senão não vou nem saber quem são vocês. Eu acho que eu vou aproveitar a ocasião e já que outras pessoas não estão neste momento perguntando, e pelo visto ainda temos um pouco de tempo, vou fazer uma outra pergunta. Como eu lhe comentei, eu não sou um fotógrafo assim tão técnico e muito menos profissional, nem em comparação com o grupo de pessoas que eu estou observando aqui, tá? E, por exemplo, eu acabei de ter uma experiência de fazer um curta-metragem com umas imagens assim
assim, que eu não queria perder. E eu acabo de ser pai, então, entre eu e minha companheira, casualmente, realizamos várias imagens desse bebê com telefone. E eu acabei aproveitando porque, mesmo que não tivéssemos a intenção de ter uma câmera na hora, porque nem sempre podemos estar com uma câmera na mão, porque temos outras prioridades, eu acabei guardando muita imagem desse bebê, desde o meu próprio telefone, ou do telefone da minha companheira, e eu pensei assim, eu não posso perder isso, porque as únicas imagens que a gente conseguiu, de certos momentos, ter dessa criança, foi casualmente com um telefone. Então, eu decidi, assim, fiz um curta-metragem com as próprias imagens do telefone e editei com o próprio programa do telefone. Então, eu queria, assim, até passo vergonha nesse momento, mas queria saber a opinião de um profissional como o senhor, qual a sua opinião, assim, desta ferramenta atual, né, que não é o meu projeto, mas casualmente eu usei um telefone, o próprio telefone da minha companheira, peguei as imagens, juntei tudo, selecionei e fiz ali uma montagem, né? Fiz um pequeno vídeo sobre o nosso primeiro filho com um telefone celular. Então, o telefone celular hoje é a câmera mais usada no mundo inteiro, número 1 em número de utilizações são os telefones celulares, as câmeras dos telefones celulares, né? E a qualidade é indiscutível. Você está cheio de profissionais fazendo longa-metragens com telefone celular. Já virou uma forma consagrada. Tem muita gente, né? As limitações estão sendo superadas. Tinha, para mim, no meu entendimento, até pouco tempo, a limitação de ter um objetivo só e ela ser muito grande angular. Então, você tinha muita distorção quando se aproximava das pessoas e tal, mas hoje isso já foi superado. Hoje você tem telefones com 3 objetivos, tem telefone com zoom, telefone com macro, né? Então é a ferramenta, eu acho, hoje, porque a qualidade entre uma imagem de telefone e uma imagem de uma câmera 4K é inindistinguível na escala em que a gente assiste, no tamanho de tela que você assiste na sua casa, no seu computador, na sua televisão. Não dá para distinguir se aquilo foi feito com um telefone celular, ou foi feito com uma Red, ou foi feito com uma Sony. Não dá para distinguir mais. Então, a qualidade... Agora, você falando aí do filmar o bebê, eu vou te dar uma dica que eu vi outro dia, achei sensacional. É um suporte para a testa, é uma bandana aqui na testa, que você prende o celular na testa e grava, você fica cuidando da criança, trocando fralda e tal, e você está gravando, porque acompanha o seu olhar. Então, você faz uma correçãozinha de paralaxe, né? Inclina ele um pouquinho mais, e você pode gravar a sua ação, você tem lá suas mãos pegando e tal. Procura, é um suporte para a testa. Para isso, o pessoal que anda de moto e tal, prende o celular na testa e sai gravando. Tá? Tipo aquele suporte de espeleologista, né? Exatamente. Exatamente. Uhum. Dá uma olhada, você vai gostar. Você vai poder fazer uns vídeos. Mas a minha pergunta também é em relação à minha modesta ambição em cinematografia. Este seria o terceiro curso que eu faria com a ABC. O primeiro foi com o professor gaúcho Beto Rodrigues, a produção do audiovisual. O meu segundo curso foi agora sobre edição com a professora Tainá. E o terceiro, eu espero que seja com o senhor. Que ótimo. E a minha intenção é não usar o telefone, a minha intenção é desenvolver alguns projetos, por mais modestos que sejam,
com uma perspectiva cinematográfica. E as minhas câmeras não são assim câmeras de profissionais da cinematografia. E esse é um dos meus medos, assim, que eu uso uma câmera assim praticamente minimalista, faço um projeto praticamente sem recursos e tudo com muito pouco investimento. Então eu tenho até medo assim de entre um grupo assim tão experimentado como vocês, tão profissionais do cinema como vocês, estar aqui expondo o meu modesto projeto com câmeras assim Olha, muito pobres até, né? De certa na minha forma. opinião, a ferramenta que você usa, lógico, ela vai, de alguma forma, limitar a sua experiência, né? Você tem acesso a uma câmera 6K, vai ser diferente de você ter acesso a uma câmera Full HD, tá? Mas cada equipamento, certo? Ele também te proporciona uma linguagem muito específica, né? Isso, inclusive, o celular deixou muito claro. O próprio Afonso me indicou outro dia um clipe, aliás, Afonso, maravilhoso o clipe do casal que você me indicou lá para ver, um clipe todo feito com celular, certo? Uma linguagem super dinâmica, câmera subjetiva o tempo todo, é um casal em que o cara grava tudo, o tempo todo ele grava tudo, né? E aí você vê que, lógico, aquilo só pôde ser feito com aquela linguagem porque foi feito com o celular. Então, o equipamento, ele não é nunca uma limitação, ele é só uma janela. Com aquele equipamento, você vai poder fazer isso, e não vai conseguir fazer aquilo outro, né? Mas não existe uma superioridade absoluta de um equipamento sobre outro. Certo? Existe uma especificidade, aquilo se presta melhor para fazer um determinado tipo de trabalho, né? Então, à medida que você for evoluindo e for descobrindo mais o tipo de trabalho que você quer fazer, você vai acabar encontrando o equipamento que se encaixa melhor, né, nesse tipo de trabalho que você faz. Agora, não desconsidere o equipamento que você tem, não, porque por algum motivo você comprou esse equipamento. Quer dizer, alguma identificação com esse formato que você está usando, com essas objetivas, você teve inicialmente, né? Se você considera que você já esgotou todo o potencial desse equipamento, que você não está aprendendo mais nada com ele, que ele está te limitando, aí sim, está na hora de trocar. Mas se você ainda está explorando, se você ainda vê perspectiva na utilização dele, vá em frente, esgota esse equipamento, tá? E às vezes, né? Que formato que ele captura de imagem? Ele captura o quê? MPEG-4, MOVI? É um formato muito comprimido? Bom, esses termos eu desconheço também exatamente esses termos. São formatos de gravação. Formatos de gravação. Gravação grava, sim. Uma câmera. Eu tenho duas Olympus. E assim, não são nada profissionais, mas também desconheço muitos termos da profissão, porque eu não sou profissional da fotografia. Eu adquiri duas câmeras leves, pequenas, porque eu me penduro muito com cordas nas paredes das montanhas. Então, eu levo assim, duas câmeras pequenininhas. E eu tô assim meio que metido num projeto pessoal de fazer algum audiovisual com um fundamento poético sobre alpinismo e levo câmeras pequenas. Então, mas essas... Olha, depois, ao longo do curso, você vai me mandar qual é o equipamento que você tem, quais são essas duas câmeras, e aí eu posso te dar uma orientação mais direta do que eles fazem, até onde você pode ir com eles, né, para fazer esse tipo de projeto de escalada. Eu tenho, por acaso, um assistente meu, que é quem eu trabalho quando eu vou ao Paraná fazer trabalho lá, que ele é um
baita alpinista. Que legal. E ele fala muito das escaladas, tal, e com as questões técnicas que ele enfrenta, tal. Sim. Depois, inclusive, eu vou te botar em contato com ele, Que ele legal. vai adorar. Eles têm umas conversas que eu não consigo, né? Porque eu estava num rala-costas, eu falei, que rala-costas? Que é? Você estava em rala-costas? Tem toda uma cultura e uma linguagem que eu não... Mas eu vou te apresentar ele e posso dar um palpite a respeito do seu equipamento. Que legal. Eu não quero tomar o seu tempo, eu acho que Não, estou aqui, estou à disposição. A fila embaixo está diminuindo, ó. Olha, eu vou fazer uma chamada aqui, ó. Alice, Rodrigo Sâmia, ó, esse eu conheço. Quem mais? Deixa eu ver. Luiz de Oliveira, Paulo Molinas, Paulo César. Boa noite, estou presente. Boa noite. Pronto, olha, temos já LO também, o Luiz de Oliveira. Esse já tinha aparecido. Então, Luiz, você tem alguma pergunta? Eu tenho, Diga. Carlos, mas parece que o Caio levantou a mão aí. Caio Finato. Caio. Você está no aí, Estou ouvindo. Eu só ia comentar de um clipe que um colega meu fez aqui na vila, porque uma vez eu gravei um clipe para ele, né? Sim. Aí depois disso aí, das orientações que eu passei para ele e tudo mais, ele começou a fazer com o celular os clipes dele. E um dos últimos foi bastante legal, assim, porque era sobre umas lives que o prefeito estava fazendo aqui em São Bernardo do Campo. Aí o menino fez o clipe em cima das lives, aí ele usou o celular fazendo live em vários locais da periferia, mostrando que o prefeito, desmentindo o prefeito. Esse vídeo chegou a ser censurado no YouTube. Olha, ele fala que fez e vocês mostram que ele não fez, né? Sim. Mas a grande importância do celular no audiovisual atual é justamente a acessibilidade dele. Ele é muito acessível, todo mundo tem, certo? Então, todo mundo hoje pode dar o seu testemunho. Você tem uma multiplicidade aí de visões sobre todas as questões, né, da sociedade, que a gente nunca teve isso, né? Todo mundo podendo registrar e olhar para as coisas, né, com o interesse que cada pessoa tem. Isso é incrível, né? Hoje mesmo, agora ele grava os clipes dele sozinho, com o celular, ele faz tudo sozinho, edita lá no programinha lá, e vai divulgando o trabalho dele, né? Eu sempre brinco dizendo que atualmente o cinema é feito por equipes, né? É uma pessoa que faz equipe. Eu gravo, eu edito, eu finalizo, né? Mas eu acho sensacional essa multiplicidade de visões que você tem hoje, né? Porque, inclusive, tem coisas que a pessoa que não tem a cinematografia como profissão, né? A pessoa que está usando aquela ferramenta pela primeira vez, experimentando, ela acaba descobrindo coisas em termos de linguagem muito interessantes. Eu vejo, de vez em quando, coisas feitas com celular e tal, que tem sacadas de linguagem que talvez até a própria pessoa que fez aquilo não tenha consciência do tipo de metalinguagem, de experiência que ela está fazendo ali. Então, é muito interessante. Eu acho que, justamente pela diversidade, é uma coisa estatística. Tem tanta gente fazendo imagem e movimento hoje, né, que estatisticamente é impossível não ter coisas interessantes nesses milhares de imagens que são capturadas, né? O que não quer dizer que não tem muita porcaria. Tem muita porcaria, mas dentro desse universo aparecem coisas muito interessantes, tá? Essa coisa da pessoa não ter um compromisso formal com a captura das imagens, ter uma abertura, né, mental para a captura das imagens, aparecem coisas interessantíssimas, muito interessantes. Olha, eu acho que eu espantei aqui, porque a fila aqui embaixo diminuiu, ó. Mas temos ainda... O Dre está aí desde o início. Alexandre.
senhor Carlos. O Lucas e o Dre está 2 vezes, tem 2 entradas aqui. O senhor tocou num assunto que também me interessa muito. Quando você mencionou Eukipes. Eukipes, Eukipes. Eu tenho procurado me informar um pouco, assim, através destes cursos, e uma das coisas mais bonitas que eu escutei de um dos professores é que cinema se faz entre amigos, e que os amigos são produtores, diretores, roteiristas, né? Eu tenho uma dúvida, eu não conheço ninguém em Londres e acabo viajando numa coisa um pouco também assim meio intimista e meio familiar, e acabo produzindo algumas coisas assim nessa linha assim do Eukip, né? Inclusive também tenho amigos do setor do alpinismo que os caras acabam encontrando a forma de fazer tudo, né? Então eles acabam sendo os produtores, os diretores de si mesmos, os roteiristas, o editor, né? Recentemente um amigo meu aqui de Londres fez um curta-metragem sobre a história da pandemia e ofereceu num festival de cinema da Inglaterra e acabou ganhando o primeiro prêmio assim do curta-metragem, né? Então, é um cara que ele faz tudo em casa, sozinho. Eu queria saber a opinião assim de vocês, do senhor, como diretor de fotografia que participa de projetos a vida inteira entre amigos, produtores, roteiristas, diretores, né? Que eu admiro assim profundamente isso, mas eu me sinto assim um pouco sem capacidade de momento de participar de uma equipe dessas, né? Até porque eu não sou profissional e queria saber a sua opinião dessas pessoas que fazem sozinhas. Eu acho que essa tendência da equipe, de uma pessoa fazer tudo, ela nunca vai substituir a equipe mesmo, certo? Porque uma das coisas mais interessantes do audiovisual é justamente esse caráter coletivo da criação. Você ter várias pessoas, né? Cada uma cuidando de uma área, mas com um olhar geral, né? Sem perder de vista o todo da obra. Então, isso nunca vai ser substituído. Isso vai sempre estar presente, o cinema, o audiovisual, como uma criação coletiva. O que aconteceu foi que abriu uma oportunidade de você fazer isso individualmente, tá? Mas, por exemplo, você falou aí de documentários sobre a pandemia, né? E eu tenho visto, feitos por pessoas que não profissionais, amadores, coisas muito interessantes sobre esse momento que a gente está vivendo aí da pandemia, do isolamento social, tá? Até fiquei pensando, será que não vai aparecer um produtor aí inspirado para olhar para essa produção, né, e juntar tudo, fazer um filme, né, a partir dessas experiências individuais na pandemia, né, juntar esse material e fazer um filme, porque tem coisas muito interessantes, já vi coisas bem interessantes. E é o que eu digo, como a pessoa não são profissionais, ela também não tem os vícios dos profissionais, certo? E tem uma criatividade meio nata, meio incontrolada, meio indeterminada, né? Que é muito interessante, né? Você vê a expressão audiovisual de pessoas que não são profissionais, que não vivem disso, quer dizer, tem um tipo de comprometimento diferente, né? Elas não estão procurando um nicho para as imagens delas serem vistas, não estão querendo encantar ninguém, não estão querendo agradar ninguém, certo? Então, isso reflete na linguagem. Às vezes aparecem coisas muito interessantes justamente porque a pessoa não está tentando cativar ninguém, não está tentando envolver ninguém, ela está fazendo aquilo, né, com uma preocupação pessoal dela, né? Então, eu acho isso muito interessante também. Agora, é isso, o cinema nasceu como uma atividade de equipe,
coletiva, não vai perder essa característica nunca, né? Mas abriu uma outra janela, abriu essa janela da equipe aí, da pessoa poder fazer ela mesma, né? Todas as funções e apresentar um resultado interessante. Então, eu acho que vai haver aí essa convivência do coletivo com o individual na cinematografia. Isso veio para ficar, isso não vai, né? Mesmo depois que acabar essa situação de isolamento social, isso vai continuar. Muitas pessoas vão continuar fazendo filmes, elas só, tá? Algumas vão fazer os dois tipos de experiência, quer dizer, vão se associar e fazer filmes de equipe, né? Mas não vão deixar de fazer as suas experiências pessoais. Então, eu acho que só tem a ganhar. Eu não vejo isso como um modismo, não. Eu acho que é aquela história. A tecnologia sempre muda a linguagem. Se você olhar a história da cinematografia, a história do cinema, né, as mudanças na tecnologia sempre refletiram na mudança da linguagem. No final da Segunda Guerra Mundial, né, o cinema italiano, com os estúdios todos destruídos, com os equipamentos todos perdidos, inventou o neorrealismo. Foi para a rua, né, com os meios que tinha, com luz natural, e fizeram uma escola de cinema que refletiu no cinema mundial. O neorrealismo talvez tenha sido um dos movimentos que mais influenciou, né? A mesma coisa com a Nouvelle Vague, né? Um bando de jovens críticos de cinema e cinéfilos que resolveu fazer cinema, né? Então, eu acho que isso só foi possível pela existência de equipamentos mais móveis, mais sensíveis, né? Então, é um processo que não para. A gente não sabe daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, aonde vai estar a cinematografia, né? Porque, às vezes, vai ser assim, né? E não é. Você vê, o 3D já teve 2 tentativas de se estabelecer, né, como uma linguagem corrente e não aconteceu, né? Então, a gente não sabe o que vai, né? Você tem, às vezes, pistas. Isso aqui, por exemplo, agora a realidade virtual é uma coisa que está crescendo muito, né? Mas não existe ainda propostas de linguagem utilizando realidade virtual, certo? Para narrar histórias, para fazer ficção com realidade virtual. Por quê? Porque é muito complicado. Se a pessoa pode olhar para onde ela quiser, né? Você vai fazer uma história, aí você faz uma história, conta uma história lá com a realidade virtual, né? Aí você pega um cara que só olha para trás. Você previu isso na sua história? Uma pessoa que só vai olhar para trás? Não, tá? Então você vai, né? Eles estão numa batalha de linguagem aí. Por quê? Porque aumentou as probabilidades. Você construir a imagem para um plano, né, onde você escolhia o ponto de vista, a distância focal do objetivo, a iluminação, tudo, e de repente estão te propondo uma tecnologia que é 360 graus. Você pode botar a ação onde você quiser, simultaneamente, na frente, atrás, dos lados, né? Então, tem muita coisa ainda para ser desenvolvido, né, na realidade virtual, e outros meios vão aparecer. Então, não dá muito para fazer previsão. Agora, esse momento em que está havendo uma convivência entre uma cinematografia focada no indivíduo, essa coisa da equipe, né, e ainda vai sempre existir o cinema de grupo, de um conjunto de pessoas, eu acho muito, muito interessante, né? Porque uma coisa vai emulando a outra, uma coisa vai, né? As experiências vão sendo trocadas, vai haver uma influência dessa linguagem individual na cinematografia coletiva e vice-versa, né? Sim, esse era um dos meus interesses, assim, tenho interesse profundo em fazer alguma coisa de forma coletiva, mas eu não tenho profissionalidade para isso, até pela minha situação de viver num país onde não conheço profissionais, até por este motivo eu decidi entrar na ABC e frequentar de forma online cursos. Estou super agradecido, estou desfrutando muito,
mas eu não saberia de momento como organizar um projeto coletivo, então eu tenho alguma coisa pessoal na cabeça e para praticar me serve muito e espero num futuro ter condições assim de fazer alguma coisa coletiva e até mesmo mais conhecimento. Por isso os cursos ajudam muito. Com certeza. Eu não sei se não seria antiético não fazer cinema coletivo, né? Eu não sei se... Eu não vejo dessa forma, assim. Eu não vejo dessa forma, não. Inclusive, essa coisa de, isso aí olhando para o próprio umbigo, as pessoas estão perdendo a dimensão do social. Não, elas estão acrescentando essa dimensão individual, né, a uma coisa maior. É o que eu digo, uma coisa não exclui a outra. Você fazer um filme a partir da sua visão do mundo, fazendo todas as funções e tal, não vai excluir você de querer participar de uma experiência coletiva maior. Ela convive perfeitamente, né? É mais uma questão de momento. Por exemplo, a gente está vivendo um momento hoje que está favorecendo essa iniciativa pessoal. Né? Se você está tendo que ficar em casa, não pode arriscar ficar dando bandeira rodando pela rua, você vai começar, sei lá, por exemplo, eu vi as minhas, outro dia, por acaso, olhando as minhas fotos dos últimos tempos, eu estou fotografando coisas, assim, detalhes da minha vida privada, da minha casa e tal, que eu jamais olhei para isso. Certo? E fui levado a observar essas coisas, chamaram minha atenção. Né? Então, tudo tem a ver com a circunstância, com o momento. Né? Não é uma coisa que você tenha controle. Né? Os movimentos todos que aconteceram na cinematografia, eles são muito complexos, depende do momento histórico. Você vê aqui no Brasil, o cinema novo, que foi um movimento importantíssimo, aparece com o desenvolvimentismo da era do Juscelino. Né? Começaram a indústria automobilística, e aí abriu uma porta aí, um monte de gente jovem, né? Que estava pensando nisso, e disse, não, vamos fazer. Está todo mundo fazendo tudo aí, tá, né? Então, tem muito a ver com a condição total, mas não é uma coisa determinista. Entendeu? Você não tem uma relação direta, inclusive tem sempre isso que eu falei do avanço da técnica e o avanço da linguagem, ele não é sincronizado, tem sempre uma defasagenzinha, tem uma diferença aí, né, entre o surgimento de uma tecnologia nova e o aparecimento de uma linguagem nova, né? Porque é uma apropriação, as pessoas estão experimentando, estão vendo o que dá certo, o que não dá certo, né? E, logicamente, é sempre o público que acaba fazendo a seleção. Né? Isso é o crivo do público. Né? Você não vai produzir só para você. Né? Ainda mais se você está num grupo de pessoas criando cinema, você está fazendo aquilo tendo em mente comunicar algumas coisas. Nem que sejam só impressões estéticas, você está comunicando aquilo. Né? E você vai mudar a sua perspectiva, a sua linguagem, né? Em função do feedback que você recebe do público. O que voltou do que eu disse? Né? E aquilo vai mudar. Então, é uma dinâmica, né? Que agora está incluindo essa coisa da produção individual, que nunca teve. Tá? Pois Quer dizer, nunca teve, não. Você tem aí desde o Dziga Vertov, né? O homem com a câmera. Era isso, o Dziga Vertov saía com uma câmera debaixo do braço, né? Uma câmera grande, pesava 60 quilos, aquela Parvo Debris, né? Um tripé, e saía filmando. Né? Isso lá nos anos 20, né? Cinema mudo. Então, não é que isso é uma novidade total, é que isso aí popularizou. Na época, você tinha ele, o Dziga Vertov, fazendo filmes sozinhos. Hoje, você tem bilhões de pessoas fazendo filmes individualmente, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção foi o título do seu curso. Eu achei muito bacana, Fazendo a Diferença em Cinematografia. Isso é a contribuição do meu amigo Afonso Beato, que batalhou para esse título. O título era mais
metido, vamos dizer assim. O Afonso falou, não, vamos ficar no básico aí. Então, é isso, fazer a diferença. Fazer a diferença não como uma coisa de concorrência, de você se afirmar sobre o outro, né? Fazendo a diferença para você mesmo, para você ter as ferramentas para expressar aquilo que você quer de uma forma mais rica, mais complexa, né? Mas com vocabulário maior. A ideia é essa. Tá? Não tem uma ideia de competitividade. É uma coisa de você se satisfazer mais com os meios que você adquiriu, com aquilo que você conseguiu pegar da experiência com quem você está trocando, né? Nos cursos, você está trocando experiências. Né? Eu também aprendo. Eu nunca dou um curso em que eu só ensine. Eu sempre tiro alguma coisa de experiência, de aprendizado dessa atividade. Né? É uma coisa dialética. Se não fosse assim, não existiriam tantos professores. Se ensinar não trouxesse alguma coisa interessante para o professor também, não haveriam tantos professores. Tá? Tem uma coisa... É uma relação dialética. Você está tendo uma troca, né? Porque que ninguém sabe tudo. Cada um sabe um pedacinho, né? O conhecimento ele é atomizado. Cada um conhece um pedacinho. Quando você junta algumas pessoas, às vezes, né, maravilhosamente, esses pedacinhos eles se montam, né? Eles se ajustam ali. Eles têm a ver. Uma coisa tem a ver com a outra. Então, eu sei um pedacinho de uma coisa, por exemplo, você conhece muito de alpinismo e tal. Eu conheço um pouco de captação de imagem. De repente, a gente conversando, eu vou te dizer, olha, tal equipamento para ficar lá pendurado e tal, é interessante, esse aqui não é tão interessante. Tá? Então, quando as experiências pessoais elas se complementam, é uma mágica. Né? É uma coisa que o ensino vira uma celebração mesmo. Você está trazendo uma informação e recebendo outra. Né? Às vezes às vezes eu me deparo com perguntas em aula que me abrem um interesse para coisas que eu até então não tinha pensado. O pessoal faz uma pergunta, me pergunta uma coisa, né, que eu sou levado a pesquisar, tá, para poder responder, e aí descubro. Né? É troca. Tudo é troca, né? Que bom. Aqui embaixo temos o Lucas Alexandre, Rodrigo Sâmia e Alice. Desculpa te interromper. O Luiz de Oliveira, ele está com a mãozinha levantada, ele quer fazer a pergunta. Luiz, por favor. Posso fazer a pergunta? À vontade. Na verdade, é uma curiosidade com relação ao curso que você deu no final do ano passado, né, de cinematografia monocromática, se eu não me engano. Sim, era isso. Monocromática, A pergunta é assim, o que é a necessidade de fazer um curso, né, específico para essa cinematografia? Se esse curso que você vai dar agora, por exemplo, não bastasse só para, por exemplo, a partir do conteúdo, digamos, fazer as conversões para o PB, porque assim, eu tinha a expectativa que você fosse repetir ele, talvez esse começo do ano que eu estava fazendo. Né? Eu fosse repetir o monocromática, é isso? Isso, é. E por que está tendo tanta... O que você acha dessa... Muitos cursos em preto e branco, muitos filmes, aliás, em preto e branco e tal. O que está acontecendo? Olha, eu vou ser meio radical na minha resposta, mas eu não estou cometendo um exagero, nem um modismo, dizendo que a cor na narrativa audiovisual é um elemento superficial e dispensável. Inclusive, quem diz isso com muita propriedade, defende essa posição com muita ênfase, com muita propriedade, é o Tarkovsky, que defendia, né, porque ele já foi embora. Mas ele mostra, certo, que normalmente, né, e isso depois foi
confirmado por estudos científicos, normalmente a pessoa não se dá conta da cor ao ver uma sequência de imagens em movimento. Ela não se dá, já fizeram testes de começar uma coisa com cor, tirar no meio e no final perguntar, você percebeu que é alguma mudança e tal, e ninguém percebe que a cor foi embora num determinado momento da narrativa. Então, sempre haverá um interesse pela cinematografia monocromática, porque a cor não é isso tudo que a gente pensa que ela é, né? Isso, inclusive, quando o sentido da visão começou a ser estudado com esses exames de ressonância magnética funcional, né, que escaneia o cérebro em tempo real e mostra a atividade cerebral nas várias regiões do cérebro, se teve consciência e pôde se verificar experimentalmente, certo? A pouca importância que tem a informação da cor nessa narrativa cinematográfica. Tem pouca importância, não é, né? Quando tem, ela é grande. Quando acontece de ter importância a cor, é uma importância grande. Mas o ideal, inclusive o Tarkovsky também defende essa posição, é que o filme pudesse usar a cor só quando fosse necessário, quando o realizador quisesse. O filme veria transcorrendo monocromático, aí chega uma sequência que você tem que mostrar aquele tomate que o cara está comendo, aí você bota a cor no tomate. Né? Ele defendia isso. Mas por que você tem a obrigatoriedade de usar a cor na narrativa o tempo todo, quando a maioria das vezes ela não tem importância nenhuma, só está distraindo, né? Então, eu acho que sempre vai haver interesse na imagem monocromática porque ela prevalece sobre a outra, ela é mais fundamental, a imagem monocromática ela é mais fundamental do que a imagem colorida. Tá? A cor, muitas vezes, só distrai, né? Ela não quer dizer nada. Né? Principalmente quando você não tem o domínio do entorno, do ambiente. Né? Quando você está fazendo um filme com cenografia construída, né? Você escolhe tudo, escolhe o contraste, a cor, dos espaços, dos ambientes, como é que é, né? Aí faz mais sentido você usar a cor. Mas se você está na rua, certo? Não tem nenhuma direção de arte. A maior parte das vezes você tem um caos cromático na realidade. Né? Você não tem ninguém ali dizendo, não, aquela parede ali roxa ficou horrível. Né? Muda aquilo. Aquilo está lá. Não tem um diretor de arte, né? Quando você está na rua. Então, as cores, às vezes, elas distraem, tiram mais o foco do que você está contando do que acrescentam alguma coisa. Né? Eu tenho uma experiência diária de fotografar. Eu fotografo muito mais com celular atualmente do que com câmeras fotográficas. E eu sempre tenho esse momento de decidir se eu vou usar aquela imagem com a informação da cor ou se eu vou tirar a informação da cor. E a maior parte das vezes, quando a cor não tem nada, não está contribuindo para narrar nada naquela imagem, eu tiro simplesmente. Certo? Quando a foto tem a ver com uma expressão facial, quando a foto tem a ver com uma forma que não depende da cor, depende mais do contraste da luz e da sombra e da própria forma da coisa, eu tiro fora, porque é ruído, ela não está acrescentando nada àquela fotografia, ela só está tirando a atenção do que é importante, no caso, a forma, a luz e a sombra daquela forma, ou então a expressão de uma pessoa, certo? Então, eu acho que você vai ficando com um critério, quando você tem essa liberdade de usar a cor ou o monocromático de acordo com o que você está fazendo, com o tema que você está capturando ali, é melhor do que você dizer, não, eu vou capturar tudo a cor. Né? Não, você, inclusive, você tem a vantagem hoje de poder capturar a informação toda e depois se desfazer dela. Né? Mas o ideal, por isso que eu desenhei esse curso Cinematografia Monocromática, é que quando você vai fazer a captura das imagens em monocromático e é uma decisão anterior a tudo, eu vou fazer um filme
em preto e branco. Eu vou trabalhar em monocromático. Você vai ter uma abordagem totalmente diferente, certo? Porque você, ao renunciar ao elemento cor, certo? Os outros elementos, o contraste, a resolução espacial, tá? A composição, tudo isso muda de importância, adquire uma outra importância maior, né? Justamente porque você está abandonando esse elemento da cor. Tá? Então, por isso faz sentido você ter um curso de cinematografia monocromática. Você pensa diferente. O peso das coisas fica outro. Né? O Anderson, você fez o curso, né, o monocromático? Fiz sim. Então, você... bem isso mesmo. Era bem isso, né? Você mostrava que era uma outra linguagem, certo? Uhum. E que você podia se preparar muito melhor e com mais objetividade se você considerasse desde o início do processo que eu vou fazer um filme monocromático, certo? Você só ganhava, porque os elementos, o fato de você renunciar a um elemento que é a cor, né? Primeiro que é isso, não é o elemento principal, né? O contraste, a diferença de luminância é a informação fundamental da visão. E como é que a gente tem certeza disso hoje? A área do córtex visual primário, que processa a informação que vem dos olhos, maior, que tem mais atividade, quando você faz o exame, bota lá o cara no scan e vê o cérebro dele, a informação que mais acende o cérebro no córtex visual é a diferença de luminância, é o contraste. Então, o contraste é o santo graal da visão, é o contraste. Né? A cor, ela contribui muito pouco. E a cor tem uma coisa muito interessante que eu comentei no curso. A cor é uma informação que vai perdendo interesse com a idade. Tá? E depois que a pessoa é alfabetizada, isso já foi mostrado cientificamente. Estudaram a função cerebral ligada à visão em crianças antes de aprenderem a ler e depois, as mesmas crianças, e depois de aprenderem a ler, certo? E a atividade do processamento da informação da cor diminuiu nesse estudo. Eles mostraram, certo? Porque, lógico, se a pessoa não é alfabetizada, né? A escrita para ela não é nada, é um monte de símbolos gráficos que estão ali. Né? Então, nesse ambiente em que aquilo ali não quer dizer nada, não comunica nada, aquelas letras não comunicam nada, a cor na imagem tem uma importância muito maior. Né? Você não está comunicando conceitos abstratos, nada. Você está, assim, são imagens, né? Livro de criança, imagem colorida e tal. Depois que a criança consegue olhar o mundo e ver naqueles símbolos uma narrativa, uma informação, certo? Aí mesmo é que começa a decrescer o interesse, né, na cor. A cor passa... Né? Agora, eu não estou defendendo que tudo seja monocromático, de jeito nenhum. Eu acho que existem narrativas audiovisuais onde a cor joga um papel importantíssimo. Né? Normalmente, é uma cor mais pensada, mais escolhida, mais selecionada, mais direcionada. Tá? Eu acho que esse uso da cor indiscriminada, né, que é uma coisa do cinema mais comercial, o produtor fala, não me venha com preto e branco, que né, ninguém vai ver filme preto e branco, ninguém gosta e tal. Tá? Mas se você usa a cor como um elemento consciente da narrativa, né, você sabe que para contar aquela história, você vai precisar apresentar aquela informação de cor. É importante para a narrativa. Aí você vai ter um filme colorido interessante. Né? Agora, se é só porque é mais comercial, vamos fazer colorido, a realidade é colorida. Quantas vezes eu já ouvi essa frase? Né? Aí eu pergunto, os seus sonhos são sempre coloridos? Eu sempre faço essa pergunta. Seus sonhos são sempre coloridos? Inclusive, isso é uma indicação muito precisa do valor do monocromático. Né? A maioria das pessoas não sonha a cores. Já fizeram essa pesquisa, né? O que mostra a secundariedade da cor. Né? Se fosse tão importante assim, todo mundo sonharia a cores. Como a maioria das pessoas só em preto e branco, é uma prova de que não é tão importante assim.
E tem uma coisa que eu acho que o preto e branco dá a você a liberdade de você colorir aquele mundo do jeito que a sua mente quer. Exatamente. E não fica uma cor imposta. Se você está vendo um pôr do sol em preto e branco, para mim ele pode ser vermelho, para você pode ser amarelo, laranja, para outro... Você abre espaço para a projeção do espectador. É melhor você colorir, a sua mente colorir a sua imagem, dependendo daquele momento e daquele sentimento que você está tendo com aquela imagem, entendeu? Então, essa liberdade de você autocolorir, a sua mente autocolorir o que você está vendo, é bem interessante. Aliás, está em moda ainda, mas andou mais em moda há uns 2 anos atrás, livro para colorir para adulto. Foi uma moda isso aí, tá? Caderno para colorir para adulto. Tá? E é interessante, porque é uma terapia, logicamente, né? A pessoa relaxa ali, né? E, com certeza, ela faz algumas descobertas, né? Dessa natureza aí, né? O meu sol não é, né? O meu sol não é igual ao seu sol. O meu sol não é laranja, não, né? Vou dar uma de Gauguin aqui, vou trocar as cores aqui, né? Vou me dar a liberdade de trocar as cores. Mas eu falando assim, parece que eu detesto foto colorida. Não, às vezes eu faço uma foto pensando a partir das cores. O que me levou a fotografar aquilo foram as cores, né? Mas não é sempre, e nem é a maioria dos casos. Nem é a maioria dos casos. Agora, quando é para ser colorido, é mesmo. Aí você, né, desenvolve aquela coisa ali do colorido naquela imagem até as últimas consequências, porque aquilo só existe presente em cores. Mas não você usar automaticamente esse papo de a realidade é colorida. Dane-se que a realidade seja colorida, né? É como se você pensasse num desfile de carnaval. Uma escola de samba. Ela foi feita para ser colorida, porque ela impressiona por causa das cores. Aquilo Exatamente. Foi pensado assim, entendeu? Foi pensado assim. Pensado assim. É como você diz, quando aquela coisa é feita para ser colorida, ela só funciona colorida. Exatamente. Ela não tem nada para mostrar, a não ser as cores. Exatamente. Entendeu? Então, esse é um desfile de carnaval. Nem todo carnavalesco é um bom fotógrafo, nem todo fotógrafo é um bom carnavalesco. Mas tem colorido, o resto é batucada. Ai. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Eu estou super satisfeito pela conversa com o senhor. João Batista, espero lhe encontrar, então, em breve, para a gente desenvolver. Você viu que é muita coisa que tem para desenvolver, mas eu ando muito na velocidade permitida na estrada do curso. Sim, não, era um dos meus medos, se eu teria capacidade, digamos assim, para acompanhar um curso seu, né? Ou do Afonso Beato, que sempre do fundamento. Um amigo meu gaúcho disse que eu tinha que fazer um curso com o senhor e com o Afonso Beato. Mas daí era um dos meus medos. Como é que eu vou fazer um curso com esses homens? Não, a gente vai do princípio para o fim, sempre, ordem direta. Somos adeptos da ordem direta, bloco da ordem direta. Vamos do simples para o complexo, né? Do único para o múltiplo, sempre na ordem da complexidade. Tá bom, então. Mais alguma pergunta, senhores? Estou aqui à disposição. Tem aqui, não se manifestaram ainda. Alice, fale alguma coisa. Ou cale-se para sempre. Oi, gente, boa noite. Oh, que bom. Boa noite. Boa noite. Eu sou bem iniciante nessa área, então só estou escutando e aprendendo mesmo. Está sendo bem legal. Tá ótimo. Então você está atenta
A atenção é a base de tudo. Gente, olha, já estamos com quase 3 horas aqui Então, eu vou abrir uma última rodada. Quem quiser fazer a última pergunta, ou as últimas perguntas, senão eu vou fazer como os leiloeiros fazem. Dou-lhe uma, dou-lhe 2,5. Uma boa noite a todos. 2, 3, 4. Obrigado. Boa noite, espero ter esclarecido e estão todos convidados a participar do curso. Vai ser um prazer estender essa convivência com vocês. Boa noite, eu gostei bastante do cronograma e vai agregar bastante para o que eu já tenho de conhecimento, né? Que bom, fico satisfeito. No final a gente chega junto, isso eu garanto a vocês. Eu vou me adaptando, aí vou acelerando e pisando no freio, mas a gente atinge um objetivo aí, chegamos no final juntos, tá? Então foi um prazer estar com todos os amigos e conhecer os novos. Roberto, encontraremos no curso. Abraço. Abraço. Falou. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Vou fechar minha câmera aqui. Pronto.